consagrado ao Senhor. Amém? Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no seu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu amor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita o meu ser, enche-me no teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, amados. Meus irmãos, minhas irmãs, celebramos com algumas canetas. Nosso nosso estudo, estamos estudando sobre bibliologia, que é o estudo sobre a Bíblia Sagrada. Nós, na semana passada, nós estudamos sobre o cano bíblico do Antigo Testamento, né? Eu falei às irmãs aqui o que é o cano bíblico. E o cano bíblico é a lista de livros aceita como inspirado por Deus que compõe a Bíblia Sagrada, né? Essa lista de livros que nós temos aqui, 66 livros, né? Totalmente inspirado por Deus, né? O Espírito Santo superentendeu o processo da canonização para assegurar que apenas os livros certos fossem incluídos aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos porque é importante, amado, estudar sobre o cano das Escrituras, porque existem pessoas que desacreditam da Bíblia Sagrada. Uns não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, outros creem que apenas algumas partes das Escrituras é inspirada por Deus e outras não.
Então é muito importante a gente estudar sobre o cânon, sobre essa lista de livros, para nós termos a certeza, a convicção que todos os livros que nós temos aqui são completamente inspirados por Deus, soprados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Também, amados, para nós entendermos também sobre a Bíblia católica, como nós já falamos aqui, tem 7 livros a mais, e são livros conhecidos como apócrifos. A palavra apócrifos vem oculto ou secreto. São livros que nós estudamos a semana passada aqui, que não são inspirados por Deus, Esses livros têm muitos erros históricos, geográficos, de data e principalmente de doutrina, Muitos dos livros apócrifos ensinam até doutrina contrária do que as doutrinas do cânon bíblico verdadeiro ensinam, como nós vimos aqui. E nós vimos também, amados, que a palavra cânon, significa vara de medir ou régua, ou critério ou norma, do qual foi usado, para julgar, e nós temos a certeza que são realmente esses livros aqui, não mais outros livros. E 66 livros aqui, Por isso a nossa Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós não temos livros apócrifos, livros não inspirados por Deus, porque nós temos, amados, que são apenas esses 66 livros aqui, do qual o Espírito Santo concedeu à igreja, que é a nossa regra de fé e prática, amém? Que é de onde vem toda a nossa doutrina, é de onde vem o nosso crescimento, é de onde vem o nosso alimento, é de onde nós temos a convicção que aqui sim, aqui é Deus falando conosco. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então nós temos, amados, que toda a escritura que nós temos ela é inspirada por Deus, todos esses livros aqui, Nós vimos que também o judaísmo ortodoxo, os judeus que seguem a tradição judaica, eles não aceitam o Novo Testamento como escritura, porque eles não aceitam Jesus Cristo como Messias, E nós até sabemos que tudo isso faz parte do plano de Deus, Quando nós lemos Romanos 11, a gente sabe por que isso aconteceu. Mas nós temos que toda é inspirada por Deus. E o nosso Antigo Testamento, amados, ele está totalmente de acordo com o Antigo Testamento judaico, que foi escrito em hebraico. Amém? Então, amados, os mesmos livros que tem em hebraico do Antigo Testamento, os mesmos que nós temos, sem acréscimo dos livros apócrifos. Porque o livro apócrifo que é colocado na Igreja Católica no Antigo Testamento é da Vulgata Latina, mas não faz parte do cânon das escrituras que os judeus no tempo de Jesus usavam, que era a Bíblia hebraica. Elas não tinham esses livros apócrifos. Eram os mesmos livros que nós temos aqui, que eram organizados de uma forma diferente, porque se contavam alguns livros como muitos livros, A Bíblia judaica, ela tem 24 livros, o nosso é 39 livros, mas são os mesmos livros. Por quê? Porque eles contavam alguns livros juntos, como 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, Esdras e Esther, contado como um livro só, por isso que dá essa diferença. Mas quando se é feito o estudo, a gente vê que são justamente os mesmos livros que nós temos aqui. Então nós temos, amados, totalmente segurança que a nossa Bíblia, amados, ela é bem segura, A nossa Bíblia protestante do Antigo Testamento, ela foi tirada da Bíblia hebraica Taná, que tem os mesmos 39 livros do Antigo Testamento da nossa Bíblia em português, Apenas houve uma divisão diferente, mas significa isso. Nossa Bíblia é bastante segura, para a glória do Senhor, amém? Amém. E nós vimos, amados, que como o Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento, ele foi produzido. A semana passada nós vimos isso. Eu só estou relembrando aqui para a gente entrar no cânon do Novo Testamento, E nós vimos que alguns textos do próprio Antigo Testamento apontam para o processo da formação
de um cânon do Antigo Testamento, né? Nós vimos um exemplo, né? O Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento começou com o quê? Com o próprio Deus dando a tábua da lei a Moisés, os 10 mandamentos. E depois nós vimos, amados, né? Depois o próprio Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, acrescentou palavras inspiradas para que fosse depositada ao lado da Arca da Aliança. Como nós já vimos a semana passada, Deuteronômio 31, do verso 24 ao 26. Nós não vamos ler isso de novo, amém? Que nós vamos passar para o cânon do Novo Testamento. E outra referência também que a própria Escritura fala, que Moisés indica que os primeiros livros do Antigo Testamento também foram escritos por ele. Nós vimos isso a semana passada, nós vimos isso em Êxodo, capítulo 17, verso 14, Êxodo, verso 14, Êxodo 24, verso 4, Êxodo 34, verso 27, Números 33, do 1 ao 2. Nós vimos também que após a morte de Moisés, Josué também ampliou a coleção das palavras escritas de Deus. Está lá em Josué 24, 26. Josué é inspirado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, escreveu palavras inspiradas, porque o que é inspirado é a Escritura, o que eles escreveram. Eles foram movidos pelo Espírito Santo e escreveram palavras inspiradas por Deus. Mais tarde também Israel, em geral, aqueles que exerciam o ofício de profetas ampliaram a palavra de Deus. Não sei se a gente leu esses textos, que mostram os profetas, eles ampliando a palavra de Deus e se tornando escritura. Por exemplo, vamos ver 1 Samuel 10, verso 25, amém? Eu acho que nós paramos aqui. 1 Samuel, capítulo 10, verso 25. É só dando uma lembrada para a gente entrar na formação do cânon do Novo Testamento. 1 Samuel 10, verso 25. Samuel explicou ao povo o direito do reino. Escreveu no livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Amém? Vamos ver agora 1 Crônicas 29, verso 29. 1 Crônicas, verso 29. Capítulo 29, verso 29. Muito bem. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 29. Amém? Amém. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, e vidente nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, e vidente. Amém? Amém. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, esses que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Amém? Lembrando que o vidente também é chamado de profeta. Amém? Os profetas também eles é chamado no Antigo Testamento como vidente. Amém? Glória a Deus. Vamos ver também, amados,
Vamos ver 2 Crônicas 20, verso 34. Amém? Está pertinho aí. 2 Crônicas 20, verso 34. Dos atos de Josafá, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas crônicas de Jeú, filho de Anani, que estão inseridas no livro do Reis de Israel. Amém? Quanto aos mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, esses que estão escritos nas crônicas, registradas por Jeú, filho de Hanani, né, que as inseriu na história dos reis de Israel. Né? Vamos ver 2 Crônicas 26, verso 22. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 22. Quanto ao mais dos fatos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Amém? Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Amém? Lembrando que esse profeta escreveu palavras inspiradas por Deus. Amém? Glória a Deus. O qual formou o cânone do Antigo Testamento. Né? Vamos ver 2 Crônicas 32, verso 32. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 32. Amém. Ora, o restante dos autos que Ezequias e as suas boas obras, eis que estão escritos nas visões do profeta Isaías, filho de Amon, no livro dos reis de Judá e de Israel. Amém. Quanto aos mais atos de Ezequias e as suas obras de misericórdia, esses que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Amém? O livro de 2 Crônicas, 1 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, foi escrito por esses homens, né? Contando as histórias dos reis, os atos deles, todas essas coisas. Vamos ver Jeremias 30, verso 1. Amém? Jeremias 30, verso 1. Pode lá para frente. Isso. 30, verso 1. Jeremias 30, verso 1. Verso 1 e verso 2, amém? Amém. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Jeremias resiste por espírito todo. Resiste por espírito todo que eu lhe disser. Amém? Palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu vos disse. Amém? Glória a Deus. Para encerrar, mas tem muitos textos,
Vamos ver Provérbios 25:1. Provérbios 25:1. Depois de Salmos, né? Amém. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Amém? São também esses provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então, mas o Antigo Testamento, ele mesmo relata como foi conduzido o cânon do Antigo Testamento. Foi escrito por homens de Deus, por profetas, né, por reis, né, e assim por diante é o que nós temos hoje aqui. Todas as escrituras do Antigo Testamento, né? Então o conteúdo do Antigo Testamento continuou aumentando até o fim do processo da escrita. Até o último livro do profeta do Antigo Testamento, Malaquias, que foi 485 anos antes de Cristo. Amém? E foi o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, né? Depois teve 400 anos ou mais de silêncio. E Deus veio falar depois através do profeta João Batista. Amém? Então, amados, nós temos a convicção, amados, que tanto o Antigo como o Novo Testamento são livros inspirados por Deus. São palavras de Deus para a nossa vida. Agora eu gostaria de falar hoje sobre o cânon do Novo Testamento, né? A formação do cânon do Novo Testamento. Nós já vimos mais uma vez, eu vou repetir que a palavra cânon é uma palavra grega que significa vara de medir ou régua ou norma, pelo qual algo é julgado, né? Então o cânon bíblico é a lista de livros reconhecidos, né, pela igreja como escritura inspirada por Deus. E nós hoje vamos estudar sobre a formação do cânon do Novo Testamento, que é composto de quantos livros? Novo Testamento? Não, 66 são todos. 27 livros, amém? E quantos livros são no Antigo Testamento? De acordo com você finalista, quantos livros quer? No Antigo Testamento, quantos livros? Está lembrado? 34. Não, 39. Amém? 39 livros do Antigo Testamento, é porque a gente esquece, né? 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, amém? Então, amados, em primeiro lugar, amados, antes do cânon, antes dessa lista de livros do Novo Testamento existir, né, o que é que acontece? Em primeiro lugar, Cristo era a autoridade suprema. É muito importante nós entendermos isso. Antes de todos os livros do Novo Testamento existirem, Cristo era a autoridade suprema. Vamos ler Mateus 28, 18. Mateus capítulo 28, verso 18. Mateus capítulo 28, verso 18. Amém? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amém? Então, antes do cânon do Novo Testamento existir, antes dos 27 livros do Novo Testamento existir, Cristo era a autoridade suprema. E Cristo, como autoridade suprema, ele ensinou palavras inspiradas por Deus aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Então, mas também os apóstolos de Cristo foram testemunhas diretas, não só daquilo que eles aprenderam por Cristo, como também
das palavras inspiradas que eles receberam do Espírito Santo para escrever o Novo Testamento. Pastor, o Novo Testamento foi escrito por quem? Pelos apóstolos de Cristo e profetas. Né? Vamos ler Efésios 2:20. Efésios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amém? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo, né, a pedra angular. Os apóstolos e profetas, mas foi isso que trouxeram as doutrinas centrais para a igreja. Né? Esses homens receberam palavras inspiradas por Deus que hoje compõem as escrituras do Novo Testamento. Nós vemos as cartas dos apóstolos, né? Como do apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João. Nós vemos também os evangelhos, né? E alguns não foram escritos por apóstolos, né? Como Lucas e Marcos, mas essas pessoas eles tinham um relacionamento direto com os apóstolos de Cristo. Eles estavam sob a autoridade apostólica, por isso eles escreveram os evangelhos, né? Marcos sob a autoridade de Pedro e Lucas sob a autoridade de Paulo. E Judas e Tiago eram meio irmãos de Jesus. Então eram pessoas que receberam revelações inspiradas, palavras inspiradas, se tornaram a escritura de Deus. Amém? Então, amados, assim os escritos não criaram autoridade, mas registraram a autoridade que Cristo deu aos seus apóstolos. Então foram principalmente os apóstolos de Cristo que receberam a capacidade do Espírito Santo para recordar de modo preciso as palavras e os atos de Jesus, interpretado corretamente para gerações posteriores. O Espírito Santo deu dons especiais aos apóstolos para que eles recordassem de todos os ensinamentos que Jesus tinha passado para eles. E não só isso, o Espírito Santo moveu eles para que eles escrevessem palavras inspiradas por Deus. Vamos ver João 14, verso 27. João 14, verso 27. Não, é verso 26, amados, perdão. João 14, verso 26. Isso. Amém. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Jesus está falando aqui com os apóstolos dele. Jesus disse assim, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, né? Antes do Espírito Santo ter vindo, esse vos ensinará todas as coisas. Vocês vão ensinar porque pelo Espírito Santo. E esse ensinamento se tornou Escritura, né? E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, mas eles foram capacitados pelo Espírito Santo. Os apóstolos, aqueles que tinham o ofício de apóstolo, por isso não existe apóstolo hoje. Os apóstolos, eles foram movidos pelo Espírito Santo para escrever palavras inspiradas por Deus que hoje compõem a Bíblia Sagrada, amados. Assim como os profetas também.
assim como os profetas também, né? Vamos ver Efésios 3, do verso 3 ao 5. Efésios capítulo 3, do 3 ao 5. Depois vamos voltar para João de novo. Efésios capítulo 3, do verso 3 ao 5. Como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi, pelo que dado leis, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Amém? Pois segundo a revelação, Paulo está recebendo uma revelação de Deus, revelação especial, não é a revelação geral, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, né? Pelo que quando leis, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, né? Apóstolos e profetas do Espírito. O Espírito Santo revelou verdades, doutrinas que antes estavam ocultas aos apóstolos e profetas do Novo Testamento, para que eles revelassem a cada um de nós. E essas verdades se tornaram o quê? Escritura sagrada. Esses foram os autores da Escritura, amados. Por que, pastor? Ainda vou dizer, porque ninguém pode dizer hoje que tem ofício de profeta. Para alguém dizer que ele tem ofício de profeta, ele tem que ser capacitado para ser movido pelo Espírito Santo para trazer palavras inspiradas que compõem as Escrituras. Hoje não tem mais porque a Escritura fechou. O campo das Escrituras estão completo, amados. O profeta, ele trazia no Novo Testamento revelações sobre outra hora, antigamente era oculta, revelações sobre Cristo, sobre a igreja, né? Sobre salvação, sobre os gentios fazer parte do corpo de Cristo, coisas que antes eram ocultas, doutrinas centrais do cristianismo. Esses homens receberam essas revelações através do Espírito Santo e escreveram as Escrituras sagradas que nós temos hoje. As palavras que eles não só falaram, como escreveram, foram inspiradas por Deus e foram escritas, amados, registradas na Escritura. Então, amados, para que nós possamos entender isso aqui, amados, nós temos que entender, amados, que principalmente os apóstolos de Cristo e profetas receberam a capacidade do Espírito Santo para recordar de modo preciso palavras, os atos de Jesus interpretados corretamente para gerações posteriores, que somos nós, somos a igreja. De modo semelhante, Jesus prometeu outras revelações da verdade aos apóstolos pelo Espírito Santo, quando disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Né? Vamos ver João 16, verso 13 e 14. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Porque você que tem dúvida, né? Pode falar, não, pode perguntar, né? Pode perguntar. João 16, verso 13 e 14. Vamos voltar lá para João. João capítulo 16, verso 13, verso 14. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido,
e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Amém? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, aqui está falando com os apóstolos de Cristo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, coisas do futuro. O Espírito Santo ia revelar a esses homens verdades, coisas até do futuro, e se tornar a Escritura sagrada que nós temos hoje. Então, amados, quando começou a escritura do Novo Testamento? Começou logo no início com os escritos dos apóstolos, com as doutrinas escritas e ensinadas pelos apóstolos de Cristo. Foi aí que já começou o cânone do Novo Testamento. Amém? E nesse versículo, amados, os apóstolos receberam a promessa de dons admirável que iria capacitá-los a registrar as Escrituras, porque o Espírito Santo iria ensinar todas as coisas, iria fazer lembrar de tudo que Jesus havia dito e guiá-lo a toda a verdade, né? Algumas pessoas pegam esse texto aqui para aplicar para nós, mas esse texto está relacionado aos apóstolos por autores das Escrituras, que receberam palavras inspiradas por Deus que compõem as Escrituras Sagradas. Está dando para compreender, amados? Amém? Eu sei que é difícil de compreender. Mas como Jesus veio ao mundo na terra, já existia o Novo Testamento? Não. Só tinha o Antigo Testamento. Só o Antigo Testamento. A palavra ele é o pão que veio do céu, né? E trouxe as suas boas novas. Trouxe o Evangelho boas novas, né? Inclusive os Evangelhos, ele começou a ser escrito, teve carta do apóstolo Paulo, foi escrita primeiro do que os Evangelhos. Os Evangelhos, se eu não me engano, foi escrito do ano 60 até o ano 100, se eu não me engano, por aí. Eu vou dar uma relembrada aqui. Né? Teve carta do apóstolo Paulo, foi escrita até antes do que os Evangelhos, e que circulava nas igrejas dessas cartas. Amém? Aquilo que eu gosto de falar sobre a questão que o Espírito Santo tem que fazer lembrar que Jesus disse, ensinou. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, fez lembrar tudo. Capacitou eles. E tudo que eles lembraram, tudo que eles ensinaram, que aprenderam com Jesus, e outras revelações que eles receberam, se tornaram Escrituras Sagradas. Por quê? Porque os apóstolos, amados, só eles e os profetas bíblicos receberam dons de registrar as Escrituras, de não só falar, como escrever palavras inspiradas por Deus, porque só as Escrituras é palavra inspirada por Deus. Nós já dissemos isso aqui, né? As Escrituras são inspiradas por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura. E essa Escritura foi escrita por quem? Apóstolos e profetas. As Escrituras que nós temos aqui, os verdadeiros que tinham ofício de apóstolos e profetas. E como cano significa régua ou medição, vamos botar como Andrena. Qual a minha regra da verdade hoje? Para mim medir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que vem de Deus e o que não vem de Deus, é o cano das Escrituras, amados. Ela é a minha regra, ela é a minha régua. Então qualquer pessoa que vai trazer profecia fora da Bíblia, que quer trazer ensino novo, eu tenho que trazer pela régua da Escritura, eu vou medir pela Escritura. Isso aqui é Bíblia, está na Escritura, está não. Eu não posso aceitar como palavras inspiradas por Deus. Então, amados, o canto da Escritura é a nossa régua.
Nós vamos medir as verdades de Deus, amados. A revelação de Deus está completa, está escrita. O que nós temos que fazer hoje, amados? O que é que eu tenho que fazer hoje? Pedir a iluminação do Espírito Santo para entender essas verdades, estudar essas verdades e aplicar essa verdade na nossa vida. Por isso, mais uma vez eu digo, nós não podemos estar correndo atrás de revelações novas, amados. As revelações já estão todas completas, o cano está completo. A lista de livros, amados, já está completa, é 66 livros e pronto. Não dá mais margem para nem acréscimo, nem tirar. Não pode nem acrescentar, nem tirar. Como nós temos isso, infelizmente, hoje em dia. As pessoas sendo doutrinadas por aquilo que vem na mente das pessoas. E elas querem trazer essas coisas na mente delas como verdade de Deus, como revelação de Deus, como doutrina de Deus. Não, amados. O cano das Escrituras, essa vara de medir, essa régua, está na própria Escritura Sagrada. O profeta, que nós estamos falando hoje, o profeta, tem muitos dizendo que existe um profeta hoje. O profeta hoje ele tem que falar o que está nas Escrituras. Ele quer profeta. Tem que ser Escritura. Ele está nas Escrituras, sai da própria Escritura. Se não for, ele vai falar a coisa que está vindo na mente, no coração dele. Que nem mesmo os próprios profetas das Escrituras profetizaram palavras que vinham na mente dele. Nós vemos isso lá em 2 Pedro 21. Eles não falavam coisas que vinham na cabeça deles. Nenhuma profecia foi dada por particular, de interpretação do profeta. Não foi aquilo que veio na cabeça dele sem ter convicção. Não vou escrever isso aqui, não. Eles foram movidos pelo Espírito Santo para escrever palavras inspiradas, que hoje em dia as Escrituras Sagradas, toda a nossa regra de fé e prática, amados, tem que estar dentro do campo bíblico da Bíblia, amados. E não adianta alguns crentes aí dizer, mesmo é porque esse pastor é frio, esse pastor é incrédulo. Não, meu amigo, pelo contrário, eu sou crente até demais. Eu sou tão crente que eu só creio que a revelação de Deus está contida nas Escrituras. Isso para mim é suficiente. Porque toda a Escritura é a palavra de Deus, é inspirada por Deus. É útil para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu não preciso de doutrina nova. Não preciso de revelação nova. Eu não preciso de ninguém dizer, olha meu irmão, Deus me revelou que o inferno é assim, que lá no inferno o Satanás está lá com o tridente, torturando o povo e fazendo isso aqui. Tudo mentira, mas primeiro que Satanás não está no inferno ainda, ele não está preso. Ele ainda vai ser preso ainda no lado do fogo, no Geena. Isso é coisa futura. Ele nem está no inferno ainda. Então nós fazemos muitas coisas aí, meu irmão. Nós temos que medir todas essas coisas. Nós temos uma régua. Que régua é essa? Escritura Sagrada, o cano das Escrituras. A lista de livros que realmente são inspirados por Deus. Essa deve ser a minha regra de fé e prática, é a sua também, de você como crente. Agora tem crente de cabeça dura. Tem crente que você vai mostrar na Bíblia, mas pastor, mas não crê me dá assim para fazer o quê? Você crê de outra forma, o que é que a gente vai fazer? A gente mostra a régua, a gente mostra a medida é essa. Pega a drena aí. Quantos metros tem essa porta aqui? A camarada pode dizer que tem 2,13 m, tem 1,90 m, tem 1,00 m, não sei o quê. Como é que eu vou saber que tem isso? Eu tenho que pegar uma drena para medir. Com a drena eu vou ter a certeza. Então como é que eu vou saber que uma coisa é de Deus, uma revelação é de Deus, e aquilo que muitos profetas hoje em dia estão ensinando é de Deus? Eu vou medir pelas Escrituras, não. Ele está ensinando palavras na Escritura, é palavra inspirada por Deus, amém, glória a Deus. Se não for, meu irmão, para mim não tem valor nenhum. Inclusive eu tenho que ter até cuidado, porque o apóstolo Paulo diz que um anjo veio do céu, prega o evangelho que vai além desse que os pregados sem nada. Aí tem que um anjo veio do céu, prega o evangelho vai além desse que nós pregamos, que nós ensinamos, seja nada. Amém, irmãos?
Então, mas aqueles que tinham o ofício de apóstolos na igreja primitiva eram vistos como detentores da verdade igual a dos profetas do Antigo Testamento. Os apóstolos de Cristo foram colocados em igualdade aos profetas do Antigo Testamento, não só no que eles ensinavam, como nas escrituras deles, né? Então, amados, para falar e escrever palavras do próprio Deus, Pedro, amados, o apóstolo Pedro incentivava seus leitores a se lembrar do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos seus apóstolos. Pedro está dizendo que esses mandamentos que os apóstolos estavam ensinando veio de Deus, né? Por quê? Porque os apóstolos de Cristo foram os autores da Escritura, amado. A Escritura Sagrada do Novo Testamento tem a mesma autoridade, a mesma veracidade das Escrituras do Antigo Testamento. Por isso nós temos que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tanto o Antigo como o Novo é inspirado por Deus. Vamos ver 2 Pedro 3:2. 2 Pedro 3, verso 12. Vai dar tempo de trazer algumas coisas. 2 Pedro, capítulo 3, verso 12. Amém. Para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor, pelo mandamento do Senhor e Salvador, dando mediante os vossos apóstolos. Amém? Amém. Eu vou ler o verso 1 e 2 que é mais claro. Diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro desertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Que profeta é esse? Profeta do Antigo Testamento, palavras inspiradas por Deus, como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O que é que Pedro está fazendo aqui, amados? Pedro está colocando em igualdade os ensinamentos dos apóstolos de Cristo com os ensinamentos dos profetas do Antigo Testamento, como palavra de Deus, palavra inspirada por Deus, porque tanto o Antigo como o Novo, mas é a palavra de Deus. É o canto que faz parte do canto das Escrituras, 66 livros, né? Então, mas Pedro considerava, portanto, os escritos também, né? Pedro considerava os escritos do apóstolo Paulo como escritura, né? Que seria incluído no canto da Escritura. Vamos ver 2 Pedro 3,16. Foi esse que a gente leu? Não, foi 2 Pedro 3,16. Foi isso? Não, vamos ver o 3,16. 2 Pedro 3,16. Segunda Pedro 3,16. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Amém? Como resultado, eles próprios serão destruídos. Isso, né? Ao falar acerca desses assuntos aqui, eu já expliquei sobre isso
O apóstolo Pedro está falando das cartas do apóstolo Paulo, quando ele falava relacionado à vida de Cristo, sobre a segunda vida de Cristo, ele diz assim: como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, né? Que os ignorantes e estáveis deturpam ou distorcem, como também deturpa as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro está colocando, amado, as cartas do apóstolo Paulo de igualdade com as demais escrituras, como fazendo parte das demais escrituras. Amém? Então, as escrituras começaram, o cânone do Novo Testamento começou com o quê, pastor? Com as escritas dos apóstolos de Cristo. Os apóstolos de Cristo começaram a escrever palavras inspiradas por Deus que fazem parte do cânone das escrituras do Novo Testamento. E essas palavras que os apóstolos escreveram têm a mesma autoridade, a mesma veracidade das palavras do Antigo Testamento, das escrituras do Antigo Testamento. Elas são escrituras sagradas de Deus. Cada um para compreender, amados. Amém? E outra coisa, amados, nos escritos do apóstolo Paulo, é muito frequente essa afirmação de que Paulo é capaz de proferir palavras do próprio Deus e que o Espírito Santo havia revelado o que nem olho viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, né? Vamos dizer em 1 Coríntios 2, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. Isso. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O versículo diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conhecia, porque se tivesse conhecido jamais teria buscado o Senhor na glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas escuta, até mesmo a profundeza de Deus. Então, amados, o apóstolo Paulo aqui, amados, ele está falando de coisas, de revelações que ele recebeu, que outra hora era oculta, doutrinas, que outra hora, no outro tempo, era oculto, estava oculto, mas que Deus revelou. Que outra hora nem olho viu, nem ouvido, nem ouvido ouviu. As pessoas usam esse versículo para se relacionar ao céu, né? Mas aqui está falando, amados, sobre doutrinas ocultas. Doutrinas ocultas que Deus revelou aos seus apóstolos e que foi revelado à sua igreja, aqueles que amam, através dos ensinamentos dos apóstolos, né? Principalmente o ensinamento do apóstolo Paulo, né? Nós falamos da sabedoria de Deus em mistério outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido jamais teria crucificado o Senhor Jesus Cristo. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo profundezas de Deus. As coisas que eram mistério no Antigo Testamento, Deus revelou no Novo Testamento, aqueles que o amam, e revelou através de quê? Através das escrituras dos apóstolos de Cristo. O mistério da igreja, o ministério da salvação através de Jesus Cristo. Muitas coisas que eram ocultas no Antigo Testamento foram reveladas no Novo Testamento.
Louvado seja o nome do Senhor. Está dando para compreender, amados? Eu sei que é um pouco difícil. Vamos ver 1 Coríntios 2, 13. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Disto também falamos, não em palavras, ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amém? Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O Espírito Santo, amados, foi dando essas revelações, né? essas doutrinas, né? Eles não receberam sabedoria humana, eles receberam através do Espírito Santo. Os apóstolos de Cristo, amados, Deus capacitou eles para que eles ensinassem, para que eles trouxessem doutrinas, né? Inspiradas pelo Espírito Santo. Se tornou Escritura, amados. Se tornou Escritura. E hoje nós temos o Novo Testamento completo, 27 livros. Então, mas Paulo também diz aos Coríntios: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que eu vos escrevo. Porque Paulo estava comparando os escritos dele, assim como as escrituras do Antigo Testamento, que era o mandamento do Senhor. Vamos ver 1 Coríntios 14, verso 37. 1 Coríntios capítulo 14, verso 37. Amém. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vós escrevo são mandamentos do Senhor. Amém? Eu disse: se alguém diz que é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu escrevo são mandamentos do Senhor. Não era coisa que vinha na cabeça dele, amados. O Espírito Santo inspirado os apóstolos a escrever as escrituras sagradas do Novo Testamento. Quem tem o ofício de apóstolo, amado, eles foram movidos pelo Espírito Santo para trazer palavras inspiradas por Deus escritas no Novo Testamento. Os verdadeiros apóstolos de Cristo tinham esse dom, como os profetas também bíblicos. As profecias deles, amados, foram todas registradas na Bíblia Sagrada. Ao menos na parte que Deus disse que fosse registrada. Pode ter coisas que eles falaram que não está aqui, pode. Mas as que estão aqui é porque o Espírito Santo Deus quis que tivesse. E são palavras reveladas, inspiradas por Deus a cada um de nós. Amém, amados? Mais tarde, amados, ao defender o seu ofício apostólico, Paulo disse que dará aos coríntios prova que Cristo fala nele, né? Vamos ver 2 Coríntios 13, verso 3. 2 Coríntios 13, verso 3. Outra parte para a semana.
e fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Amém? Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, né? O qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Paulo falava mais, ele tinha convicção do que ele falava, do que ele ensinava, que as suas cartas escritas eram palavras de Deus, eram palavras de Deus, e incomodável com as escrituras sagradas do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento. Vamos ver 1 Tessalonicenses 2,13. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de vós a palavra da pregação de Deus, e recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que credes. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, né? É de Deus, acolheste não com palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Ou seja, os Tessalonicenses estavam crendo que realmente aquilo que Paulo, que os apóstolos falavam, era palavra de Deus, não palavras de homem. Eles estavam falando palavras inspiradas por Deus. Amém, amados? Então, amados, uma vez que os apóstolos, em virtude do seu ofício apostólico, eles tinham autoridade para escrever palavras das Escrituras, seus ensinos ao tempo ministrado por escritos eram aceitos pela igreja primitiva como parte do campo das Escrituras. A igreja recebia as doutrinas dos apóstolos como campo da Escritura Sagrada, porque eles tinham convicção que aqueles homens falavam palavras, escreviam palavras inspiradas por Deus. Amém? E os livros de Marcos, Lucas, Atos, Hebreus e Judas, que não foram escritos por apóstolos, né? Como é que fica? Esses também foram aceitos, amados, pela igreja primitiva como parte da Escritura. Porque a igreja, amados, eles não inventaram os livros, eles reconheceram, a igreja primitiva reconheceu qual eram os livros inspirados. E alguns critérios foram usados para que esses livros realmente eram inspirados por Deus. Qual o primeiro critério? O primeiro critério, amados, é que os livros deveriam ter sido escritos por apóstolos e profetas bíblicos. Se é escrito por apóstolo e profeta, que é o critério da apostolicidade, né? A apostolicidade, né? Os escritos que foram escritos pelos próprios apóstolos, os profetas da Bíblia. Então esses escritos, eles tinham como autoridade de Deus, como escritos inspirados por Deus. Mas também tinha outra coisa também, né? Ou sobre a autoridade apostólica.
aquelas pessoas que estavam debaixo da autoridade apostólica, eles também tinham esses livros dessas pessoas como inspirados por Deus. No caso do Evangelho de Marcos e Lucas, que não era um apóstolo, Marcos também não era um apóstolo, né? Mas eram homens que estavam sob a autoridade apostólica. Marcos estava sob a autoridade, né, de Pedro. Lucas estava sob a autoridade de Paulo. E Tiago e Judas sobre, eles eram meio irmão de Jesus, amados. Eles se tornaram depois, Tiago se tornou coluna da igreja. Tiago aqui não é um apóstolo, não. Quando fala a carta de Tiago, é o meio irmão de Jesus, filho de Maria, como a carta de Judas também. Por isso eles reconheciam, mas eles reconhecem que esses livros são inspirados por Deus, por isso faz parte do cano das Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Então, mas para ser reconhecido, o livro deveria ser escrito por um profeta, por um apóstolo ou por alguém sob a autoridade de um apóstolo. Esse foi o primeiro critério que a igreja primitiva usava para crer que o livro realmente é inspirado por Deus. Qual é o segundo critério, pastor? A ortodoxia, a doutrina certa, né? Ou seja, esses escritos estavam de acordo com a regra de fé recebida desde o início. Esses livros estavam de acordo com o que os apóstolos de Cristo ensinaram, os profetas da Bíblia ensinaram, né? Eles usavam esse critério também. Para ser reconhecido, o livro tinha que mostrar harmonia doutrinária com a ortodoxia já fixada, com os livros já escritos ou com os ensinamentos ensinados pelos apóstolos e profetas da Escritura. Se houvesse contradição, eles não aceitavam como livro inspirado, como no caso dos evangelhos apócrifos. Nós vamos dizer que são evangelhos que não foram inspirados por Deus. Evangelhos apócrifos, com muitas heresias desse evangelho. Eles não eram de acordo com a ortodoxia dos apóstolos, a doutrina certa dos apóstolos. Eles se contradiziam muito. Tinha coisa até deturpada, distorcida. Então, amados, eles olhavam a ortodoxia. Se estava de acordo com a doutrina já fixada. Livros que apresentassem desvio ou negação da doutrina, né, eram rejeitados. Eles não aceitavam, né? Como nós vamos ver, eu vou parar aqui, amados, com um cafezinho, amém? Mas nós vamos ler aqui, a semana que vem, sobre livros que apresentaram desde o primeiro século, que eram evangelhos apócrifos e não eram inspirados por Deus. Não era inspirado por Deus. E algumas pessoas queriam trazer esse evangelho como tivesse escrito, né, por pessoas que escreveram inspirado por Deus, mas não foram. Eram evangelhos falsos, evangelhos que tinham várias heresias, e eram evangelhos, amados, que não passou por esse critério da ortodoxia, né, nem de data, nem de várias coisas, né. O outro critério que eles usavam era o uso universal do livro. A igreja toda reconhecia que o livro era inspirado por Deus. Não, o livro de Mateus é inspirado por Deus, Lucas é inspirado por Deus, Marcos é inspirado por Deus, Atos é, 1 Coríntios, os 27 livros é, mas isso aí não. Esse a gente não reconhece não. Então esses eram os critérios que eram usados, né? Era o cano, a régua, a vara de medir, do qual eles usavam para, né, mostrar e determinar os livros, fazia parte do cano das Escrituras inspirado por Deus e outros não. Né? Hoje existem até alguns filmes aí, existem até alguns hereges aí que querem distorcer a Bíblia Sagrada, eles querem usar os evangelhos apócrifos para, irmãos, lá tentar desfazer a doutrina ortodoxa certa dos apóstolos de Cristo, né? Tem livros absurdos aí, amados. Tem livros aí apócrifos, evangelho apócrifo, que ensinou que Jesus, quando era criança, era um menino que era praticamente mau,
que matou crianças e até adultos. Até adultos. Por causa de rixa, por causa de. Nós vamos ver essa questão da doutrina. Livros apócrifos que diz que Jesus não veio no corpo humano. Jesus veio no corpo sem um corpo físico, era como fosse um fantasma. Inventaram até um livro apócrifo aí que Jesus teve relação sexual com Maria Madalena. Outros que Jesus teve filhos, tudo por aí vai. É muita invenção lá. São livros totalmente não inspirados por Deus. Livros que tentam narrar a infância de Jesus do qual o Evangelho verdadeiro não se preocupa com isso. Porque o Espírito Santo não estava lá interessado nisso, mas estava interessado no principal, que é salvar a humanidade. Mostrar por que Jesus veio esse mundo. Jesus veio esse mundo para salvar. Jesus Cristo é Deus. Então nós vamos ver isso aqui, amados, a semana que vem. Amém? Na glória do Senhor. Mas tenha certeza que todos esses livros você tem inspirado por Deus. A Escritura Sagrada. Amém? Passou, faz parte do cânon da Escritura. Palavras de Deus, Senhor.